Então, se no bloco passado a gente falou sobre a primeira lei da termodinâmica, agora nós vamos pensar na segunda lei da termodinâmica. Podem ficar tranquilos que a gente só vê duas leis da termodinâmica. Então, a primeira eu vim com uma fórmula, e aí a segunda eu vou falar sobre máquina térmica. Eu meio que já falei a hora que eu falei assim, máquina de vapor, revolução industrial. Meu cérebro super criativo consegue pensar nisso quando eu falo em máquina térmica. Mas o que está acontecendo? Eu vou sempre pensar que eu tenho que ter uma fonte quente, e aí eu vou ter que ter o trabalho útil, né, o que realmente eu vou usar, e depois eu tenho uma fonte fria. A gente entendeu isso porque a gente acabou entendendo que para ser um calor recebido tem que ser positivo e que isso eu já estou falando há mais de uma aula. O calor ele vai do positivo para o negativo, ele vai do quente para o frio. Em nenhum momento eu tenho o contrário acontecendo. E aí a gente vai falar sobre ela. Então, dentre as duas leis da termodinâmica, a segunda é a que tem a maior aplicação na construção de máquinas e na utilização da indústria. Por quê? Porque ela trata diretamente com o rendimento das máquinas térmicas. Então, o que vai ter a ver com a segunda lei da termodinâmica? Eu saber quanto que rendeu esse processo todo. O que era esperado? Quanto seria 100%? Quando, só para voltar aqui e fechar uma coisa, quando eu estudava engenharia e eu fui fazer um trabalho sobre termodinâmica e a gente tinha que calcular o rendimento. Literalmente, era para a gente pegar a segunda lei da termodinâmica e pôr na prática e ver se é aquilo mesmo. E eu lembro que por 3 vezes eu fiz os cálculos do calor cedido, do calor utilizado, do calor realmente útil e tudo mais, e dava 40%. E aí eu fui falar com o professor, eu falei, olha, professor, eu não sei onde eu tô errando, porque tá dando 40%. Ou seja, eu tô dissipando, eu tô perdendo 60% da energia que eu tô dando. Ele falou, é, isso mesmo. É uma máquina que já tá mais antiga, já tá mais ultrapassada, então é isso mesmo. E aí ele falou assim para mim, se tivesse 60%, seria ótimo. A gente está falando de perda de 40% da energia. E também, então, é legal quando você põe na prática e você sabe que isso que a gente está vendo realmente está acontecendo. Quando você tem um motor no carro, o seu motor não tem um rendimento de 100%. A explosão da gasolina tem um certo rendimento, que não é 100%. E aí vem dois enunciados para a gente entender a segunda lei da termodinâmica e eu resolvi colocá-los aqui para a gente poder primeiro escutar e depois tentar destrinchar isso daí. Então, o primeiro enunciado vai vir do Clausius e o segundo do Kelvin Planck. O Planck, a gente vai falar sobre a constante de Planck em alguns momentos e vamos falar do Planck na parte de relatividade também, ainda por aqui no curso de física. E aí vem o enunciado do Clausius. O calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura de outro corpo de temperatura mais alta. Alessandra, mas você já havia nos dito isso. Você vem nos dizendo isso desde a primeira aula de calorimetria. Sim, faz parte do enunciado da termodinâmica. Então, qual que é a minha base? Olha, vai vindo quente para o frio, tendo como consequência que o sentido natural do fluxo de calor é da temperatura mais alta para mais baixa, e que, para que o fluxo seja inverso, é necessário que um agente externo realize um trabalho sobre esse sistema. Sim, a gente sabe disso e a gente até sabe que se eu precisar de um trabalho e se eu precisar retirar energia daquilo, então ter um trabalho negativo, eu tenho que comprimir.
uma compressão muito rápida, esfria. A gente sente isso com latinha de aerosol. Quando a gente aperta, né? Ela vai expandir para sair o gás, mas ela dá uma certa gelada na mão. Não sei se vocês já repararam nisso. Porque dentro de lá foi comprimido. Eu precisei comprimir para poder liberar o gás. E aí vem para o enunciado do Kelvin Planck. É impossível a construção de uma máquina que, operando por um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho. Eu acabei de contar isso antes, quando eu falei que eu fui fazer o meu trabalho e estava dando 40%. Eu esperava, como uma aluna iludida, que ia dar 90%, 85%, não 40%. E aí, este enunciado implica que não é possível que um dispositivo térmico tenha rendimento de 100%. Ou seja, por menor que seja, sempre haverá uma quantidade de calor que não se transforma em trabalho efetivo. Certo? E aí a gente vai entender a máquina térmica. Antes eu vou com vocês para a câmera do documento para eu poder mostrar para vocês a ideia da segunda lei. Só para a gente ter isso registrado. Então, aqui ficou a minha primeira lei e aí a gente vai registrar a nossa segunda lei. Eu acho que até cabe aqui que vai ficar mais bonitinho ainda se eu colocar, ó. Primeira lei da termodinâmica. E aí a gente vai para... Vocês estão enxergando? Estão. Segunda lei da termodinâmica. Qual seria a segunda lei da termodinâmica? Eu vou ter aqui, ó. A minha máquina, a minha parte quente, certo? Então, inicialmente, eu vou ter a minha fonte quente. Vou escrever aqui. E quais eram os teóricos que falaram para isso sobre a gente? Então, a gente vai relembrar. E aí, eu vou ter a minha máquina térmica e vou ter a minha fonte fria. Então, eu vou colocar aqui a minha máquina térmica. E qual é a conclusão da segunda lei da termodinâmica? Bom, como a primeira eu coloquei em laranja, deixa eu pegar o laranja aqui também para colocar. É que eu sempre vou ter um rendimento menor de 100%. Dá para eu calcular esse rendimento? Dá sim. Esse rendimento a gente calcula como sendo igual a 1 menos módulo de calor cedido sobre calor recebido, certo? Então, primeira lei da termodinâmica, estou falando de transformações, estou falando de gráfico, estou falando de isométrica, isotérmica, isobárica, diabática. E aí eu vou para... Ah, aqui ó, parece que ficou meio ambíguo, porque tá sem uma setinha. Aí a gente já põe a setinha, já tiro a ambiguidade do nosso desenho. E aí aqui eu vou para a segunda lei da termodinâmica. Máquina quente, fonte quente, perdão, máquina térmica e vou para a fonte fria. E aonde eu vou ter o calor recebido?
daqui, o calor cedido daqui, o calor recebido daqui, e aqui é para onde vai o trabalho do ciclo. Certo? Ficou bonitinho o nosso resuminho aqui. E aí, agora eu falo com vocês sobre as máquinas térmicas. Bom, as máquinas térmicas foram os primeiros dispositivos mecânicos a serem utilizados em larga escala na indústria, por volta do século XVIII. A gente conversou sobre isso. Eu falei, olha, vamos ligar a parte da história, o que está ocorrendo na história, com o que eles estão estudando. Na forma mais primitiva, era usado o aquecimento para transformar água em vapor, capaz de movimentar o pistão, que por sua vez movimentava o eixo, que tornava a energia mecânica utilizável para as indústrias da época. Chamamos de máquina térmica o dispositivo que, utilizando duas fontes térmicas, faz com que a energia térmica se converta em energia mecânica, em trabalho. E aí entra, então, é como se eu falasse, olha só, a energia térmica, está se convertendo em trabalho, em mecânica. E aí eu falo na termodinâmica, certo? E aqui eu mostrei para vocês. Falei, olha, o final da minha segunda lei da termodinâmica é entender rendimento. E o que é rendimento? Rendimento é quanto rendeu. Tá, é quanto rendeu. E o que eu quero saber com isso, com quanto rendeu? Eu sei que não vai ser 100%. Então, para eu saber quanto foi, eu vou calcular o calor cedido, o calor doado, e quem doa é sempre a fonte quente, e o calor recebido. Vamos supor que uma máquina cedeu. Então, deixa eu achar nossa caneta aqui. Ela cedeu 1000 joules. E aí, então essa foi a fonte quente. E a fonte fria acabou recebendo 600 joules. Fica bonitinho e alto, certo? Como vai ser a minha conta? N igual a 1 menos. Por que está em módulo, Alessandra? Porque a gente combinou que calor cedido seria negativo e calor recebido seria positivo. A gente combinou nesse nosso aqui, ó. Calor recebido, ele é maior que zero. Calor cedido, ele é menor que zero. Então, para a gente tomar cuidado com isso, ele colocou o módulo. E aí ficou, quem ele cedeu, certo? Então, ele cedido e recebido. Tá. 1000 sobre 600. E aí eu vou cortar aqui. E eu vou ter 10 sobre 6 e eu vou ter 1 menos 10 sobre 6. Eu acho que eu troquei os valores na hora de explicar para vocês. Que era para eu ter colocado o 1000 aqui com os 600 aqui. Por quê? Vou explicar o que eu confundi a hora que eu estava explicando para vocês. Porque quem está cedendo essa fonte, a hora que eu fizer esse módulo aqui, eu já tenho que estar na parte de porcentagem. E foi isso que eu não pensei na hora que eu estava dando o exemplo para vocês. Por que eu já tenho que estar na parte de porcentagem? Porque esse 1 para mim já caracteriza 100%. Então, a hora que eu tiver aqui, eu tenho que ter quem aqui, eu tenho que ter algo do tipo
0,6. Então, na realidade, o calor cedido, 600, e o calor recebido, 1.000. Aí sim, aí tá ok. E aí eu vou ter o 0,6 e vou ter 1 menos 0,6, que foi o 0,4, que quer dizer 40%. Que foi o que eu fiz no meu exercício há muito tempo atrás, quando eu fazia engenharia, certo? E eu já retomo com vocês.